Essa do Código de Ética, para passar para o Sakamoto, essa é uma notícia importante também de hoje. O presidente do Supremo, Edson Fachin, pretende criar um código de ética para magistrados de tribunais superiores. A intenção é determinar limites bem claros, por exemplo, para a participação de ministros em eventos, recebimento de cachês. O modelo é um conjunto de regras do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, que impõe, inclusive, aos seus juízes que não emitam opinião sobre questões constitucionais ou antecipem resultados de processos. Dar declarações a jornalistas devem ser compatíveis com suas funções, a reputação do tribunal, dignidade do cargo. Determina também uma espécie de quarentena para juízes recém-aposentados. Será que ele vai colocar essa questão também relacionada aos escritórios de advocacia ligados a familiares de ministros do Supremo? O Sakamoto deveria, e aí isso já entra nessa história também da esposa de Alexandre de Moraes? Deveria, não vai conseguir, né? Eu acho que ele vai até pela própria apuração da Dani, muitos ministros estão reclamando do timing, só que o timing, pelo outro lado, eu acho perfeito. Exatamente neste momento em que você tem essa discussão é que as instituições têm que dar uma resposta à sociedade. É exatamente em momentos que elas são pressionadas, elas são colocadas contra a parede, que elas precisam dar resposta à sociedade, o que mostra instituições que são permeáveis. Ninguém está querendo aqui, neste caso, alterar decisões de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Está se discutindo o comportamento do Supremo Tribunal Federal e de seus membros. Ninguém está discutindo, tem que mudar aquela decisão lá. Não é isso. O que está se discutindo é o comportamento dos seus membros diante da sociedade. Esse debate não é novo. Essa questão a respeito dos ministros do Supremo Tribunal Federal aceitarem convites, aceitarem viagens, aceitarem caronas de avião, aceitarem mimos e outras coisas mais, coloca em xeque, não tenha dúvida nenhuma, a sua isenção. Né? Não só em questões de Banco Master, mas a gente está discutindo isso há anos. Eles precisam, na verdade, se blindar disso, eles precisam, na verdade, não aceitar nada disso, e além. Sim, o Supremo tem que ter um código de regras a respeito do comportamento dos familiares dos ministros quando as ações deles, principalmente profissionais, tiverem conflito de interesses com a corte. Mas já tem regras, vai ter que ter mais regras ainda para evitar esse tipo de coisa. Ninguém está colocando em suspeita a família do ministro Alexandre de Moraes, mas exatamente porque isso está dado é que você precisava de uma regra, inclusive para protegê-los nesse sentido. E o que a gente não tem. Só que isso, eu vou ser sincero, Fabiola, tem que ir além, não é só o Supremo Tribunal Federal. Existe uma série de lacunas de regras envolvendo os outros poderes também. Um outro caso muito claro, inclusive, são as regras da própria primeira-dama. Discute-se muito que deveria ter um regramento com relação à primeira-dama ou primeiro cavalheiro no governo federal. Do que ela pode fazer, do que ela não pode fazer, do qual que é a limitação da ação dela, que estrutura ela pode ter. E isso é positivo, inclusive, tanto para a Janja quanto para qualquer outra pessoa que assuma o lugar. Enquanto houver esses vácuos de informação, a gente vai continuar tendo problemas e questionamentos que vão aparecer na sociedade.